Olá meninas! Quem vai dar aula hoje para o nosso curso de PLPs é a pedagoga Marinete Oliveira e ela vai falar sobre bullying. Aproveitem a aula! Olá, sou uma promotora legal popular. Meu nome é Francine Drummond, venho aqui falar para vocês a importância do curso hoje, o que ele trouxe para mim. Hoje eu sou presidente de uma associação na nossa cidade que combate a violência doméstica e o curso trouxe a amplificação para eu estar podendo ajudar outras mulheres a enfrentar a causa. Boa aula a todas! Olá! Mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês para podermos tratar, para podermos conversar um pouquinho sobre temáticas que são sempre importantes e pertinentes a todos nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto grupo que tem a preocupação uns com os outros. Antes de começar a nossa conversa, eu faço aqui os meus agradecimentos à nossa primeira-dama, Larissa Achucci, e à querida doutora Sandra Nogueira, que me fez gentilmente o convite e me dá a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês para tratar de questões que envolvem o bullying, porque, como eu digo sempre, é sempre oportunidade, é sempre necessário trazermos à tona temáticas como essas. E não posso deixar de agradecer a vocês, mulheres que já sabem o valor e a importância do empoderamento, que por meio da informação, por meio da ação concreta, no lugar em que estão, fazem diferenças, transformam as realidades. Então, a todas vocês, PLPs, que estão comigo aqui, muito obrigada. Que essa nossa conversa seja proveitosa, que nós possamos tratar de questões que estão, sim, ao nosso alcance e que, com certeza, podem ser modificadas. Bem, nós vamos para um próximo slide e já eu trago uma provocação que vai falar justamente sobre o que é um 7 de abril. Por que esse 7 de abril? Nós vamos ver em breve esse slide que vai trazer essa pergunta, né, que mostra qual é a relação entre o 7 de abril e o bullying. Marília, não está? Não está indo. Não está indo. Agora foi. Agora foi. Então, 7 de abril. Por que 7 de abril? Qual é a relação efetiva que nós temos entre 7 de abril e bullying? Será que tem essa relação? Vamos pensar se essa não é só mais uma data. Não, essa não é só mais uma data. Essa é uma data que, infelizmente, marca a nossa trajetória, que marca a nossa história por uma tragédia que realmente nos deixou marcas para toda uma sociedade. O dia 7 de abril foi exatamente o dia em que um jovem entrou em uma escola do Rio de Janeiro, especificamente uma escola em Realengo, e vitimizou várias pessoas que lá estavam. Nós temos aí vários apontamentos, vários estudos que fazem esta interface, mostrando que muito provavelmente o comportamento deste jovem tenha sido acometido por fatos anteriores relacionados ao bullying. E é justamente por isso que essa legislação, ela marca essa data. Então, o dia 7 de abril é um dia em que nós temos como oportunidade ampliar as discussões que tratam sobre o bullying. E aí eu já afirmo a vocês que falar de bullying não se esgota em uma única data. Nós precisamos falar e agir de abril a abril, não apenas no dia 7. Mas o dia 7 é um dia em que nos dá esta oportunidade para que durante todo o ano, eu diria mais, para que durante toda a vida, nós possamos continuar com todas essas questões, discutindo, aprendendo, ensinando, agindo,
em torno dessas questões que envolvem o bullying, para que nós possamos, então, pelo menos minimizá-lo. Eu gostaria muito de dizer a vocês, terminar com eles, exterminar o bullying. Mas, infelizmente, nós sabemos que existe uma série de outras questões que permeiam essas questões que o envolvem, né, e que talvez não é um único ato para acabar com o bullying. Mas nós podemos, sim, minimizá-lo. Nós podemos, sim, combatê-lo. E é esse o nosso propósito. Mas antes de pensar em todas essas estratégias que precisam ser discutidas constantemente, nós vamos só voltar um pouquinho para entender ou para relembrar o que é exatamente o bullying. Porque é muito comum nós ouvirmos, é muito comum nós fazermos algumas observações e percebemos que, infelizmente, as questões de bullying hoje são questões que, eu diria, em muitas situações, acabam por ser banalizadas. E são banalizadas porque a gente emprega o uso do bullying de maneira equivocada em muitas situações. Então, às vezes, num tom de brincadeira, num tom de ironia, e aí a questão parece-me que fica um pouco banal. O alerta aqui é para a gente pensar que bullying é coisa séria, que bullying não é brincadeira, que bullying, como é aqui trazido por um dos autores que escrevem, que discutem essa questão de bullying, bullying é algo que machuca, porque é um comportamento agressivo, porque é um comportamento cruel, ele é intencional, ele é repetitivo, ele é pensado para que nestas ações, nestes comportamentos, o outro seja diminuído, para que, em muitas situações, aquele constrangimento desnecessário seja feito por conta de uma piada de mau gosto, por conta de uma brincadeira que não é brincadeira, mas que pode acontecer de diversas formas, que pode ser por meio de uma agressão verbal, uma agressão física, uma agressão moral, uma agressão material, enfim, bullying é violência, bullying é agressão. É claro que nós não podemos esperar que o comportamento se repita para que nós tomemos atitudes, mas especificamente quando falamos de bullying, falamos de algo que se repete, principalmente durante as crianças. Eu sou educadora, convivo, né, em meio a estudantes, e a gente percebe que, em muitas situações, as crianças têm comportamentos, têm brincadeiras, e aí eu estou falando de brincadeira realmente, que talvez nós não teríamos, mas elas se resolvem, mas elas conseguem manter uma convivência harmoniosa, porque realmente é brincadeira, porque realmente não é intencional. No entanto, o nosso olhar deve ser um olhar muito atento para diferenciar quando realmente isso deixa de ser uma brincadeira e passa a ferir o outro, e passa a agredir o outro. Aí sim, eu estou falando em bullying. Da mesma forma, esses comportamentos agressivos que ferem, que machucam o outro, que podem ser de diversas formas, também acontecem, por exemplo, mediados pela internet. Há algum tempo, essas agressões que aconteciam na escola ficavam, não deveriam, né, mas ficavam contidas ali, elas não tinham a circulação, não tinham a velocidade que hoje tem. Nós sabemos também que o que acontece hoje na Rússia, o que acontece hoje em qualquer outro lugar, chega até nós muito rápido. Então, essa velocidade em que também o bullying se propaga e também acontece, é caracterizada por cyberbullying. Porque há a falsa sensação de que, quando feito pela internet, muitas vezes esse agressor ele não é identificado. Então, as pessoas criam uma capa e dão-se o direito de xingar, de ofender, porque estão atrás de uma tela. A gente sabe que isso é um engano, porque hoje nós temos tecnologias, inclusive, para fazer esse rastreamento, mas o que cabe aqui é entender que o bullying também acontece, infelizmente, pelo meio virtual. E quando acontece assim, é chamado de cyberbullying. Uma outra questão que a gente tem que pensar, e que penso traz aí grandes motivações para outras discussões, quais são as causas do bullying. E aí
meninas, queridas promotoras, nós teríamos uma conversa que se daria apenas aqui, apenas para tentar entender quais são essas causas do bullying. Eu já afirmo a vocês que não é possível dizer que é a causa A ou a causa B, porque na maioria das vezes acontece um conjunto, uma somatória de fatores. Lembrando, é claro, que cada um é um. O que pode ser um disparador para bullying em algumas pessoas, em algumas crianças, em outras não. Mas é importante a gente lembrar que em muitas situações há esta questão do bullying porque as crianças querem sim chamar a atenção. E chamar a atenção não significa apenas querer aparecer. Em muitas situações, nós temos aí os relatos, as evidências de que esses adolescentes querem ser percebidos. E querem ser percebidos porque ainda não se localizaram, não encontraram esse espaço, e cometer o bullying, em muitas situações, infelizmente, é uma forma em que se tem para chamar a atenção para si, para que os outros olhem para ele. Claro que é uma questão que inspira muitos cuidados, é uma questão que tem que ser pensada, que tem que ser tratada e que necessita de intervenções. Em outras situações também, os estudos demonstram que são causas de bullying a imitação dos comportamentos da família. Sim, porque em casa é normal o xingamento, em casa é normal o tratamento agressivo, e essas crianças reproduzem comportamentos. Claro que não cabe a nós o julgo de maneira nenhuma, mas quando se observa a replicação, a replicabilidade desses comportamentos, nós entendemos mais do que nunca como essa família precisa estar participando, precisa estar percebendo todas essas questões, porque às vezes as crianças, ao reproduzirem, não têm a dimensão do que estão fazendo. É claro também que a gente entende que em tantas outras situações é justamente a família que vai fazer esse apoio, que vai ajudar a escola, por exemplo, nesse apoio, para que essas ações não ocorram, para que a gente perceba onde está esse problema e juntos se possa fazer uma mediação. É causa de bullying, por exemplo, a falta de empatia, a falta de saber se colocar no lugar do outro, de dimensionar a dor do outro. Muitas vezes as crianças não sabem fazer isso, e é por isso que elas precisam de nós, é por isso que elas precisam dos pesquisadores, é por isso que elas precisam da sociedade, é por isso que elas precisam dos professores, mas é por isso que elas também precisam de vocês, né, que são mães, são profissionais, são pessoas preocupadas com toda essa questão. Então, olha a importância desse momento, olha a importância dessa oportunidade de fazer parte das promotoras legais populares. É por aqui também que nós vamos ampliar todas essas informações. Uma outra questão que também é interessante pensar é que muitas vezes as crianças que cometem o bullying também são vítimas de bullying. E aí elas atacam para se defender. E independente dessa ou de qualquer outra causa, é muito importante que nós tenhamos a clareza de que quando nós estamos em um conflito que ocasiona o bullying, nós temos muitas vezes duas crianças que, independente de ser agressor ou agredida, são duas crianças que necessitam de ajuda, são duas crianças que ainda não entenderam o dano causado ao outro, e é por isso que a gente precisa atuar, e se pudermos atuar assim, da forma que estamos, somando os nossos entendimentos, as nossas percepções, eu tenho certeza que esta intervenção ela é ainda mais eficaz e também mais eficiente. Os meus alunos costumam dizer que é muito simples, né, buscarmos a informação hoje, né? No slide anterior, vocês observavam que nós tínhamos ali uma corrente formada por várias pessoas de mãos dadas e ali vários canais de comunicação. E é verdade, como eles mesmos dizem, hoje com o Google você tem acesso a qualquer informação. Mas mais do que ter acesso à informação, mais do que saber o que significa o dia 7, significa poder estar com vocês e pensarmos o que é que nós vamos fazer com essas informações. Significa fazer ecoar esta informação no meio em que você está.
Você que tem essa consciência, você que tem, de alguma forma, esta influência, também pode levar esta informação aos seus pares, para que a gente consiga perceber que, quando eu tenho a informação correta, quando eu tenho o compromisso, quando eu tenho a responsabilidade, eu também provoco a transformação do meio. Claro que ninguém sozinho, mas é justamente somando a todos esses esforços, né? Que nós possamos também utilizar a tecnologia, a comunicação, para que isso seja cada vez mais eficaz, mais rápido e atinja um número maior de pessoas. Agora sim, no próximo slide, nós vamos perceber que existem efeitos também. Nós vimos que as causas podem ser diversas, que nós não podemos mensurar uma causa. Muito provavelmente nós precisaríamos aí de uma equipe multidisciplinar para poder determinar essas causas, mais uma vez entendendo que cada indivíduo é um, mas nós também podemos evidenciar, vamos assim dizer, os efeitos sobre o sujeito, os efeitos sobre aquele que sofre o bullying. Então, é notório em muitos desses estudantes, em muitas dessas crianças, a perda da autoestima. Então, elas acreditam que realmente elas são assim, como o outro traz esse apontamento, esse julgamento, elas deixam de perceber as suas potencialidades, deixam de perceber a sua beleza, deixam de perceber a sua importância. Então, a perda da autoestima é um efeito notório em muitas crianças que sofrem bullying. A gente observa também os problemas de relacionamento, observa-se alguns isolamentos, alguns outros comportamentos de agressão, algumas repulsas que são, em muitas situações, também decorrências do bullying. A tristeza, a irritação, e aqui, é claro, é perfeitamente normal que nós tenhamos aí mudanças de humor, se assim posso dizer, mas você que convive com crianças, você que convive com o ser humano, você, assim como eu, tem essa clareza de que algumas situações são muito extremadas, que é uma tristeza que vai além, é uma falta de querer buscar a vida, é uma tristeza, é uma irritação que às vezes aparece sem motivo. Então, estar triste faz parte de todos nós, mas quando isso é excessivo, quando isso é sem motivo, pede uma investigação. Eu falo agora no lugar da escola, e a gente entende também que os problemas de aprendizagem, em muitas situações, decorrem do bullying. E aí posso afirmar a vocês que uma criança que é vítima de bullying dificilmente vai estar pronta para entender o português, a matemática, a geografia ou qualquer outra. E aí os problemas de aprendizagem, eles acabam se sobrepondo, eles acabam aparecendo de uma forma gigantesca, porque aquela criança, ela está naquele lugar, mas ela não consegue participar efetivamente. Então, uma criança que é vítima de bullying, muito provavelmente pode ter problemas de aprendizagem. Além do medo de se expressar e de outros problemas que configuram, por exemplo, a automutilação e tantas outras questões que aparecem como consequência de algo que foi desenvolvido lá atrás. Então, se nós olharmos para esse quadro, nós vamos perceber que são muitos os prejuízos, são muitos os danos. Claro, variando de pessoa para pessoa, mas uma criança que sofre bullying, dificilmente ela é feliz. E esta é a nossa maior preocupação. Dificilmente ela se concentra, dificilmente ela quer estar em um lugar que faz mal para ela. E aqui cabe mais uma observação, que às vezes causa um certo espanto, né, quando a gente diz, mas as crianças gostam de ir para a escola. E você deve estar dizendo, mais ou menos, né, conheço esse, aquele que não gosta. E aí a gente para poder analisar, porque talvez o clima não seja o melhor clima para ela estar. Talvez ela não goste da professora, talvez ela não goste daquele amigo, daquela amiga, etc. Mas estar na escola precisa ser algo que seja agradável para a criança. Às vezes ela não quer nem muito ir para fazer lição. Às vezes ela não quer nem muito ir por outras questões, mas ela quer estar junto, ela quer conviver, porque a escola é um espaço de convivência. Então, investigue por que essa criança não quer ir para a escola. Às vezes é uma preguicinha, às vezes é uma enrolação, normal, a gente compreende, sabe que acontece, mas às vezes é uma aversão. E esta aversão, sim,
ela precisa ser investigada, porque esse espaço é um importante espaço de convivência, que nós todos precisamos zelar por ele. Nós que somos escola, você que é mãe, você que é responsável, você que é promotora legal popular, você que é cidadão, cidadã, todos nós precisamos zelar para esse espaço. Ser um espaço, um ambiente, um clima favorável para a convivência, para a aprendizagem. E aí, no próximo slide, eu quero socializar com vocês um pouco da minha vivência com relação a essa temática. Eu sou pesquisadora da temática e aqui um recorte da minha dissertação de mestrado, onde eu fiz justamente essa pergunta para os professores, essa pergunta para quem está lá na escola, para que a gente pudesse estender um pouco essa conversa e perceber de que forma efetivamente isso acontece. Então eu perguntei para esses professores quais eram, né, as maiores incidências de bullying no contexto escolar. E o resultado da pesquisa foi que a maioria dessa incidência de bullying é por conta dos estereótipos. E esses estereótipos são os padrões ditados por uma sociedade. Então, porque você está acima do peso, porque você está abaixo do peso, porque o seu cabelo é liso, porque o seu cabelo é crespo, porque você tem uma aparência diferente do outro. Então, os maiores problemas identificados na minha pesquisa foram justamente esse, porque, de alguma forma, foge-se aos padrões ditados pela sociedade. Os professores que fizeram parte da minha pesquisa também disseram que as questões de homofobia são questões que levam à incidência de bullying. E nós não estamos acostumados realmente a lidar com essas questões, mas precisamos aprender. A questão da orientação sexual é uma questão que precisa ser discutida, que precisa ser entendida, que precisa ser respeitada. E aí cabe a cada um de nós o direito de concordar ou não, mas respeitar é fundamental. E muitas vezes as crianças que se encontram nesse momento de definir orientação sexual aparecem também perdidas por conta disso. Ainda é importante observar lá no gráfico que outras questões eram colocadas como questões que levam ao bullying. A questão do racismo, por exemplo, é uma questão que é notoriamente identificada como uma questão que leva à incidência de bullying dentro da escola, por não se respeitar as questões étnicas. A questão das classes sociais também aparecem, as questões de intolerância religiosa também foram identificadas como questões que levam à incidência de bullying dentro desse contexto escolar. E agora sim, no próximo slide, a gente tem muito claro que para minimizar todas essas questões, é preciso respeitar, é preciso entender o que é diversidade. E respeitar essa diversidade é aprender a conviver. Nós precisamos aprender a conviver. Aprender a conviver é um pilar, é um suporte, é um sustento, é uma base da educação. E aprender a conviver é justamente ter essa clareza, né, ter essa compreensão de que o outro é diferente de mim e não há problema nenhum. Que bom que ele é diferente de mim, que bom que eu sou diferente dele e que eu posso sim aprender com todas essas questões. E aí muito provavelmente você deve estar me dizendo assim, olha, mas no meu tempo não era assim, não é verdade? É muito comum também, né, nós ouvimos isso, mas aí pergunto a você que o seu tempo é agora, que o seu tempo é o hoje. E nós precisamos, sim, aprender a respeitar. Mais uma vez, você tem o direito de não gostar, mas você precisa respeitar. E é interessante também que é um processo, esse é um processo, porque a gente se depara em muitas situações em que, mas eu não sei fazer isso, eu não sei como lidar com essas situações. Bem-vindas ao time. Estamos todas em processo. Todos nós estamos aprendendo a conviver, mas é preciso estar disposto a fazer isso. É preciso entender o outro, perceber o outro para além do que ele parece. É preciso esta abertura para estar junto, para se colocar no lugar do outro, e aí a diversidade vai ser mais um elemento de somatória, vai ser mais uma oportunidade de crescimento para todos, para crianças, para adolescentes e para nós também,
adultos, porque muitas vezes nós somos o espelho de tudo isso. Qual é o meu comportamento? Qual é o seu comportamento quando a gente observa algumas situações que não contemplam a diversidade na rua, na televisão? Será que a gente endossa um comportamento, um julgamento pejorativo? Será que a gente dá risada, dá piadinha de mau gosto? Tudo isso são comportamentos que os que estão à nossa volta também se inspiram. E se eu sou a primeira a compreender, a respeitar, muito provavelmente esse comportamento também serve de inspiração para o filho, para o neto, para o sobrinho, para a pessoa, e, mais importante, serve para mim, serve para o meu crescimento. Portanto, respeitar a diversidade é aprender a conviver. E aprender a conviver é um desafio possível e necessário para todos nós. Caminhando mais um pouquinho, no próximo slide, a gente traz mais uma vez a questão da legislação. No início da nossa conversa, eu falei para vocês sobre a Lei 13.277, que instituiu, né, o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying, mas existem outras legislações que também fortalecem essa questão. Por exemplo, a Lei 13.185 de 2015, que é até anterior, né, a essa Lei 13.277, ela institui um programa de combate à intimidação sistemática, ou seja, de combate ao bullying. Então, é um compromisso, é uma necessidade. O que nós estamos fazendo hoje é uma ação que vai além de simplesmente falar do bullying. Nós, inclusive, endossamos o que traz uma legislação no sentido de que a sociedade precisa se mobilizar para combater o bullying. Existe uma outra legislação muito importante, que é a 13.633 de 2018, que altera a Lei Maior da Educação, que é a LDB, que vai trazer justamente a inclusão da promoção dessas medidas de conscientização, de prevenção, de combate, de todos os tipos de violência, e também da cultura de paz entre as incumbências e os estabelecimentos de ensino. Então, percebam que aqui eu tenho 3 legislações que são muito importantes, todas elas, de alguma forma, falam das questões de bullying diretamente, e todas elas têm esse chamado para que nós possamos perceber que essas medidas de conscientização, elas são extremamente valiosas, que o dia 7 é um dia que promove esse pensamento de uma maneira pontual, mas que não pode ficar só no dia 7, mas que tem que se estender para toda uma vida, para todos os ambientes, porque se as pessoas percebem que nós somos pessoas que não toleram esse tipo de agressão, somos pessoas que combatem o bullying, por exemplo, muito provavelmente aquelas que são vítimas veem em nós também possibilidades de fortalecimento. E principalmente a Lei 13.633 vai falar da promoção da cultura de paz. E essa promoção da cultura de paz é o que fortalece para que a Lei 13.277 seja estendida durante todos os dias, para que todos os dias, todos os momentos, nós tenhamos aí a oportunidade de promover essa cultura de paz. E é um debate muito interessante também falar dessa questão da cultura de paz, porque às vezes a gente tem a impressão de que a cultura de paz é a bandeirinha branca, né? E a cultura de paz é muito mais do que isso. A cultura de paz é o posicionamento contra a homofobia, são as atitudes antirracistas, são as atitudes anti-bullying, são todas essas ações, todo esse conjunto que promove uma cultura de paz que é necessária, uma cultura de paz que faz aí grandes modificações nos ambientes em que ela realmente é exercida. Então vamos mais um pouquinho, e aí perceber que independente de qualquer uma dessas legislações, o que vai promover, o que vai ajudar esse combate ao bullying é uma tríade que nos alerta para um diagnóstico, a prevenção e o combate. E aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico de bullying?
Mas eu não sou especialista. Nós não precisamos ser especialista, nós precisamos ter sensibilidade, para que quando você observa aquela criança que está muito isolada lá na escola, aquela criança que não quer interagir, a gente tenha também atitudes de alerta, de investigação, para que quando você percebe que o seu filho chega em casa com um comportamento diferenciado, você também possa fazer uma escuta ativa. O diagnóstico principal, no meu entendimento, parte daí. Parte de uma escuta sem a crítica, sem o julgamento, sem a bronca. Uma escuta que vai primeiro realmente estar pronto para ouvir. E é claro, você como pai, você como avó, você como cidadão, precisa ter um posicionamento. Mas para o diagnóstico, eu preciso primeiro ouvir, despido de qualquer preconceito, de qualquer julgamento, para entender exatamente o que está acontecendo. Porque nem sempre a criança vai chegar em casa e vai dizer assim, vó, mãe, eu sofri bullying. Ela nem sabe, muitas vezes, que é bullying. Ela só sabe que é um lugar em que ela não quer estar. Ela só sabe que existem alguns comportamentos que a fazem sofrer, que a entristecem. E cabe a nós, então, os adultos, os responsáveis, fazer parte de um conjunto de ações e de atitudes para perceber se isso realmente pode ser bullying. Porque muitas vezes não é bullying, às vezes como eu disse, um desentendimento que faz parte do processo educacional. Mas muitas vezes é esse olhar que vai nos ajudar a diagnosticar, a perceber, porque o bullying, ele às vezes acontece em espaços em que não se é observado. Na escola, por exemplo, nós temos pesquisas que evidenciam que o lugar onde menos acontece é na sala de aula. Sim, porque na sala de aula, é óbvio, o professor ali está. Também acontece, infelizmente, mas a sala de aula também é lugar de combate ao bullying. Mas acontece no banheiro, acontece no pátio, acontece em espaços em que muitas vezes não há tantos olhares tão cuidadosos e tão direcionados. Então é importantíssimo, é fundamental diagnosticar o bullying. É fundamental que a criança tenha em você, em mim, em todos nós, um colo, no sentido de se sentir realmente acolhida, com liberdade, para dizer o que é que está acontecendo. E da mesma forma também, observarmos se não são os nossos, que muitas vezes replicam atitudes que não são as mais legais, atitudes que também ferem o outro. Então, diagnosticar é manter o olhar atento e perceber o que é que está acontecendo. Junto com o diagnóstico, é muito importante que nós façamos a prevenção. Muito provavelmente, alguns podem pensar assim, né? Olha, faz tempo que eu nem ouço falar nada sobre bullying. A mídia nem tem trazido, ou a mídia tem trazido alguma questão nesse sentido. Mas o nosso papel é crucial para entender o que é prevenção. Prevenção não é agir quando acontece, não é esperar estourar uma bomba para a gente se preocupar e se mobilizar. Prevenção é antes, é pensar antes de acontecer. Sabe aquele clima, sabe aquela necessidade de cultura de paz que é instalada todos os dias, nos pequenos gestos, nas grandes e nas pequenas oportunidades? Isto é prevenção. Isto é cultivar um ambiente, um clima onde não se tolera nenhum tipo de discriminação, de preconceito, de violência. Isso é fazer prevenção ao bullying e a qualquer outro tipo de violência. Que o dia 7, então, seja um dia disparador para isso, seja um dia em que nós vamos aí nos fortalecer para continuar pensando na prevenção ao bullying. E a gente previne bullying dando ao outro a oportunidade também de se expressar, dando ao outro a oportunidade de mostrar as suas qualidades, porque em muitas situações as crianças se sentem intimidadas, porque em casa elas não são valorizadas, na escola muitas vezes elas também não encontram esse espaço. Ah, não, eu sou tímida, não, eu não quero, e aí a gente vai deixando, e aí a mãe convida, não, mãe, eu não gosto. Claro, a gente tem que respeitar, porque tem crianças que realmente são tímidas, são mais quietas, e tá tudo bem, e elas são muito bem, são muito felizes assim.
assim como nós, adultos, né? Aos que são mais falantes, aos que são mais comunicativos, mas aos que são mais retraídos e tá tudo certo. Mas em muitas situações, prevenir o bullying também é dar oportunidade para mostrar o seu valor, é dar a oportunidade para dizer, olha filho, que legal, parabéns pela sua atitude, que bom que você fez isso, vem comigo, vamos pensar assim, vamos fazer isso, o que é que você pensa sobre determinada questão? Plantar, né? Cultivar aí esse ambiente que vai favorecer. Da mesma forma também nos colocarmos e dizer, não, aqui em casa não se permite, aqui em casa não se faz assim, filho, essa sua atitude não foi legal, filho, mas você percebeu isso no seu amiguinho, lá na escola, você sentiu essa questão? Então, são várias atitudes que contribuem para que a gente faça esse antes, né, de termos aí um problema instaurado. E é importante também fazer o combate. E aí sim, quando você tem a clareza de que acontece, você não pode ser conivente. Eu não posso ser conivente. Quando a gente sabe que está acontecendo bullying, nós temos a obrigação de fazer o combate ao bullying. E fazer o combate ao bullying é dizer não. Eu não permito. Eu não concordo. Nesse espaço, esse tipo de atitude não é bem-vinda. Nesse espaço, nós respeitamos, nós valorizamos, nós aprendemos a conviver. Então, quando a gente combate o bullying, nós nos colocamos mediante aquele que é vítima de bullying como alguém que está disposto a mudar esse tipo de comportamento, como alguém que está disposto a fazer uma sociedade melhor. E só desta forma que nós vamos conseguir minimizar todos os impactos, todas as questões que envolvem o bullying. É preciso, sim, diagnosticar, é preciso prevenir e é preciso combater. E é nessa certeza, então, que eu me coloco mais uma vez à disposição de vocês para que a gente continue com esses diálogos que fortalecem, sim, o diagnóstico, que fortalecem a prevenção, que fortalecem o combate, que com certeza faz com que a nossa sociedade seja muito melhor a partir da contribuição de cada um de nós. Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição e espero que muito em breve nós possamos estar juntas mais uma vez. Muito obrigada e até breve.